apresenta na Toca da Raposa logo mais. E o Vitinho já está lá na porta com todas as informações. Oi, meus amigos do Alterosa Esporte. Depois de 4 dias de folga, os jogadores do Cruzeiro se representam hoje à tarde, às 4h30, aqui na Toca da Raposa 2. Alguns praia, outros viajaram para ver a família, mas acabou, né, gente? E com isso tem muito trabalho pela frente. E novidades podem pintar logo nesse primeiro treino. Gabriel Veron, que não joga mais de um mês, porque teve uma lesão na coxa esquerda. E Lautaro Dias, fora dos últimos compromissos, por causa de um desgaste muscular, devem aparecer nessa atividade. O Álvaro Barreal saiu do jogo contra o Atlético Goianiense no último domingo, sentindo dores no tornozelo direito. E agora deve ser avaliado pelo Departamento de Saúde do clube. Depois deste treino de hoje, o Cruzeiro tem compromissos aqui na Toca. Todos os dias dessa semana pela manhã, inclusive sábado e domingo. Nada de perder tempo e ajustar também os problemas que vinham acontecendo, como alguns apagões do time durante o jogo e algumas jogadas defensivas. Na semana que vem, o time continua treinando, lembrando que só volta a campo no dia 15, contra o São Paulo no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Abel, eu tenho achado que o Seabra tem assistido ao Alterosa Esporte. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre uma coisa que eu tenho cobrado muito aqui no programa e tem acontecido. Sobre isso, eu faço as palavras do Fael também as minhas, em que o jogador, nesses dias de folga, aproveitou para ficar com a família. Alguns jogadores, aqueles que puderam, e aqueles que estavam em processo de transição, foram para a Toca da Raposa ralar, trabalhar, ficar em forma para ficar à disposição do Seabra. Muito comprometimento, muito trabalho, e o Seabra assistindo ao Alterosa Esporte, que está fazendo umas coisas que o Gão tem falado aqui no programa, hein? Eita! E olha, meus amores, o Gão agora tem um assunto que é futebol e não é tanto, é justiça, é polícia, mas o fato é, o Gão, foi arquivado um dos processos contra ex-dirigentes celestes, pode rodar aí as imagens, Wagner Pires, Itair Machado e Sérgio Nonato, esse processo criminal em que eles eram acusados de crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica. A decisão foi da 7ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte. E esse arquivamento, de acordo com a Justiça, ele foi motivado por falta de provas e as investigações apontaram, Gão, que não há evidências suficientes para apontar, para legitimarem aí essas acusações. Bebel, ontem um amigo meu me deu o melhor exemplo do mundo. E eu que sou nerd, adoro, né? Ele falou comigo sobre aquele trecho do filme Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro. O Capitão Nascimento chega na delegacia, o filho dele está lá, foi pego com drogas, com uma amiga que trabalhava com ele, e aí tá ali a mãe dele, o padrasto, o Capitão Nascimento chega, e o nome do delegado lá é o Barata, no filme, né, gente? Na dramaturgia, falando sobre isso. O Capitão Nascimento pede para ler o processo, quando ele lê aquele processo, a menina só ia assinar um termo circunstancial. Obrigado, eu não ia conseguir falar isso nunca. E ia apresentar no juiz lá para poder fazer esse tipo de coisa. Aí o Capitão Nascimento pega o processo e fala assim, ó, que é isso? Quantas gramas ela tinha? Barata, no meu tempo isso aqui era, como é que era? Era tráfico de drogas. Barata, meu filho tem 16 anos, no meu tempo isso aqui era aliciamento de menor. Existe uma condição dentro da justiça que é interpretação da justiça. Numa questão de boa vontade, algumas coisas acontecem no nosso país. Na ausência dessa boa vontade, acontecem várias coisas que a gente não concorda. Haja vista muitas coisas que acontecem em Brasília, né, gente? É só sobre isso que eu quero falar. Tá tudo certo. Já que é assim, então que seja assim. Vamos focar agora, então, no campo de futebol. Não estou satisfeito com isso, claro, mas espero que vocês tenham entendido aquilo que eu falei. Só uma questão de boa vontade, as coisas acontecem nesse país. Fora isso, meu amigo, é sempre mais do mesmo. Tá dado e bem dado o recado. Agora, Fael, o atleta, falando em base, o Gão, a gente noticiou recentemente que o Cruzeiro incorporou alguns atletas da base aí ao elenco profissional e eles vão ter tempo também de se integrar de fato, de criar aí, né, um tempo de segurança e entrosamento. Vamos ver como é que a base vai ter esse tempo para treinar com o Cruzeiro. Existe um discurso que precisa de tempo para que os atletas da base se adaptem ao futebol profissional. Talvez numa parada FIFA, hein? Quem sabe? Não vai ter jogo pro Cruzeiro até o dia 15.
Tempo, então, para os meninos que acabaram de subir acostumarem com o novo ritmo. A gente observou aqueles, em função, não só do desempenho, mas de aquele que está se sentindo mais à vontade, de repente se vai entrar numa primeira vez, esse cenário pode ser intimidador, tá certo? O Cruzeiro subiu para o elenco principal no fim do mês passado 4 jogadores do Sub-20. Os atacantes Teves e Kaique Kenji, o lateral direito Dorival e o meia Joseph. Todos são destaques. Kaique Kenji fez 31 jogos e marcou 25 gols. Ainda deu 14 assistências. Os bons números o acreditam como artilheiro e o vice-líder de passes a gol do time no ano. Teves balançou as redes 17 vezes. Dorival e Joseph eram titulares absolutos na base. O volante, inclusive, o capitão. Dorival é um lateral de força, é um lateral competitivo, bom defensor, tem um jogo aéreo também defensivo, de bolas frontais interessante. E é um jogador que ofensivamente tem as suas melhores ações pela velocidade do apoio, por atacar a profundidade. Joseph, como você já disse, o pessoal já conhece bem. Acho que também nesse período que ele tem tido para otimizar o desenvolvimento dele, ele tem se tornado um jogador mais versátil, e a versatilidade acho que potencializa as qualidades que ele tem. Teves é um jogador de muita mobilidade e o Kaique Kenji é um jogador que tem boa velocidade, tem boa finalização e um pouco mais específico como ponta do que o próprio Teves, tá certo? Como passou pelas categorias de base do Cruzeiro por quase 2 anos, deu para ver que o Seabra conhece bem esses garotos. Então que ele saiba aproveitar os jovens. Afinal de contas, o futuro celeste está nas mãos dele. Na semana passada eu falei sobre isso, hein? E acho que essa semana também eu cheguei a falar, acho que na segunda-feira também, pós-rodada do Campeonato Brasileiro, a respeito desses meninos começarem a pelo menos fazer um processo de transição ou de repente treinar e ter uma proximidade maior com o time profissional. É o ideal realmente a se fazer, principalmente porque, repito, o ano passado foi campeão da Copa do Brasil, esse ano finalista da São Paulo Futebol Júnior, chega na semifinal do Campeonato Brasileiro, tem jogo contra o Fortaleza, é importante, inclusive a torcida pode ir lá nas redes sociais do Cruzeiro, porque já tem ingressos já que vão ficar disponíveis para a gente poder assistir e apoiar esses meninos. Então isso aí é importante para esses meninos crescerem cada vez mais e poderem ir fortes para esse jogo contra o Fortaleza e também seguir nesse restante de temporada, que tem também, inclusive, jogo nesse final de semana, na semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. É um elenco muito bom, que precisa ter mais garotos sendo aproveitados pelo Seabra, Bebel. Meus amores, quem é que não ama um churrasco, não é verdade? A carne do jeitinho que você gosta.